Graham Hancock é um autor britânico conhecido por defender teorias não convencionais sobre a história antiga da humanidade. Em seus livros mais famosos, como As Digitais dos Deuses, Fingerprints of the Gods, 1995, Magos dos Deuses, Magicians of the Gods, 2015, e America Before, 2019, ele sustenta a ideia central de que uma civilização tecnologicamente avançada e hoje esquecida existiu antes do final da última era glacial, ou seja, há mais de 12 mil anos. Essa civilização teria sido destruída por uma catástrofe global, possivelmente relacionada ao impacto de um cometa, e seus sobreviventes teriam transmitido conhecimentos avançados a culturas posteriores, como as do Egito Antigo, da Mesopotâmia e das Américas. Entre os principais pilares das ideias de Hancock destacam-se: 1. Existência de uma civilização perdida pré-histórica. Ele propõe que, muito antes das civilizações clássicas conhecidas como Suméria ou Egito, já havia uma sociedade avançada com conhecimento em astronomia, arquitetura e engenharia. 2. Catastrofismo como força modeladora da história. Inspirado em hipóteses como o impacto do Dryas recente, Hancock defende que uma catástrofe global, talvez causada por fragmentos de um cometa por volta de 10.800 SIs, destruiu essa civilização e redefiniu o curso da humanidade. Transmissão de conhecimento pelos magos ou sobreviventes. Após a catástrofe, sobreviventes dessa civilização teriam ajudado povos menos avançados a reconstruírem a sociedade, sendo lembrados como deuses ou sábios em mitologias antigas. 4. Críticas à arqueologia ortodoxa. Hancock frequentemente acusa a arqueologia acadêmica de ser excessivamente conservadora e resistente a novas interpretações, sugerindo que há um viés institucional em manter uma narrativa linear e simplificada do passado humano. Importância de sítios arqueológicos subestimados ou reinterpretados. Ele considera monumentos como Göbekli Tepe, as pirâmides do Egito, a Esfinge e estruturas submersas como Yonaguni, no Japão, como possíveis evidências de sua civilização perdida, embora esses locais tenham explicações convencionais aceitas pela maioria dos arqueólogos. Interesse em estados alterados de consciência e xamanismo. Em obras como Supernatural, 1005, Hancock explora o papel de visões, uso de enteógenos e experiências místicas na origem da religião e da arte paleolítica, associando essas vivências ao surgimento da consciência moderna. Quer que eu aprofunde algum desses pontos ou resuma o conteúdo de um livro específico dele? Em As Digitais dos Deuses, Fingerprints of the Gods, em 1995, Graham Hancock propõe que a história da civilização humana é muito mais antiga e complexa do que a arqueologia tradicional admite. O livro gira em torno da ideia de que uma civilização altamente avançada existiu antes do fim da última era glacial, por volta de 12 mil anos atrás, e que essa civilização foi destruída por uma catástrofe global. Os sobreviventes teriam transmitido seus conhecimentos a povos que mais tarde deram origem às grandes civilizações da antiguidade, como os egípcios e os mesopotâmicos. Principais propostas do livro: civilização perdida anterior a 10 Mesnil. Hancock argumenta que existiu uma sociedade com conhecimentos sofisticados em astronomia, matemática e arquitetura, cujas evidências estariam dispersas em monumentos antigos, mitologias e alinhamentos astronômicos. A Esfinge e as pirâmides do Egito são mais antigas do que se pensa. Ele defende que a Esfinge mostra sinais de erosão hídrica, o que indicaria uma data de construção muito anterior à era dos faraós, talvez até o final da última era glacial. O mapa de Piri-Reis como evidência de conhecimento geográfico avançado. O livro analisa esse mapa otomano do século XVI, que, segundo Hancock, mostraria com precisão a costa da Antártida sem gelo, o que implicaria acesso a informações geográficas muito antigas. Catastrofismo. Hancock abraça a ideia de que um evento catastrófico, como o impacto de um cometa ou fragmentos de asteroide, teria causado a destruição dessa civilização, algo que ele mais tarde relaciona com a hipótese do impacto do Dryas recente. Mitologias e tradições antigas, como pistas. Ele reinterpreta mitos de dilúvios, como o de Noé, o de Deucalião na Grécia, ou de Utnapishtim na Mesopotâmia, como relatos distorcidos de uma catástrofe real e de um passado esquecido. Por que o livro se tornou tão conhecido? Narrativa envolvente e estilo jornalístico.
Hancock escreve com um estilo acessível e investigativo, misturando viagens, mistérios e teorias alternativas, o que atraiu um público amplo. Apego ao mistério e à dúvida. O livro levanta perguntas instigantes e apela ao fascínio popular por segredos ocultos da história e pela ideia de que a ciência estaria ignorando algo fundamental. Críticas à academia. Ao desafiar a autoridade dos arqueólogos profissionais, Hancock conquistou leitores interessados em teorias alternativas e desconfiados de instituições acadêmicas. Impacto na cultura pop. As Digitais dos Deuses influenciou outras obras de arqueologia alternativa e ajudou a pavimentar o caminho para documentários populares, inclusive séries como Ancient Apocalypse, da Netflix, em que Hancock aparece como protagonista. Quer que eu resuma também Magos dos Deuses, que é considerado uma espécie de continuação atualizada dessa obra? Graham Hancock baseia suas teorias em uma combinação de sítios arqueológicos antigos, documentos históricos, mitologias e alinhamentos astronômicos, que ele interpreta como indícios de uma civilização avançada desaparecida. No entanto, muitas dessas interpretações são consideradas controversas ou pseudocientíficas por especialistas acadêmicos. Então, as principais evidências que ele costuma citar. Göbekli Tepe, Turquia. Descoberto nos anos 1990, este sítio tem mais de 11 mil anos e é composto por megálitos dispostos em círculos. Hancock vê esse lugar como uma evidência de uma cultura avançada anterior à agricultura, desafiando a visão tradicional de que sociedades complexas só surgiram após o Neolítico. Para ele, Göbekli Tepe seria a obra de sobreviventes da civilização perdida. Pirâmides de Gizé e a Esfinge. Hancock argumenta que a esfinge mostra sinais de erosão por água, sugerindo uma idade muito mais antiga que a oficialmente aceita, cerca de 2500 a.C. Ele também acredita que a disposição das pirâmides imita a constelação de Órion, tal como era em 10.500 a.C., o que indicaria um conhecimento astronômico avançado e uma intenção simbólica ligada àquela época. Mapa de Dipiri Reis. Este mapa naval otomano que mostra partes da costa da América do Sul e da Antártida, é interpretado por Hancock como uma cópia de mapas muito mais antigos, produzidos por uma civilização capaz de fazer levantamentos geográficos avançados antes do fim da última era glacial. Cidade submersa de Yonaguni, Japão. Uma formação rochosa subaquática com ângulos retos que alguns acreditam ser artificial. Hancock defende que Yonaguni seria parte de uma cidade perdida, submersa após o fim da era glacial, embora geólogos afirmem que se trata de formações naturais. Alinhamentos astronômicos em monumentos antigos. Ele aponta para supostos alinhamentos entre monumentos megalíticos, como Stonehenge, Tiwanaku ou os templos de Angkor, e corpos celestes, sugerindo que esses povos tinham um conhecimento astronômico herdado de uma civilização anterior. Mitologias do dilúvio. Hancock trata narrativas antigas sobre dilúvios, como as histórias de Noé, Deucalião, Grécia Utnapishtim, Mesopotâmia ou Manu, Índia, como ecos culturais de uma catástrofe global real que teria apagado a civilização perdida. Calendários e conhecimentos astronômicos dos maias e egípcios. Ele considera que a sofisticação de certos calendários e construções desses povos indica conhecimento herdado e não desenvolvido de forma autônoma. Essas evidências são quase sempre interpretadas de forma diferente pela arqueologia tradicional, que vê nelas produtos do desenvolvimento gradual e regional das culturas humanas, sem necessidade de recorrer a uma civilização mãe anterior. Você quer que eu contraste essas ideias com as críticas feitas por arqueólogos e cientistas? Graham Hancock interpreta monumentos como as pirâmides do Egito, Göbekli Tepe e a estrutura submersa de Yonaguni, como vestígios ou heranças diretas de uma civilização avançada e esquecida que existiu antes do fim da última era glacial, há mais de 12 mil anos. Para ele, esses sítios desafiam as explicações tradicionais e representam a prova concreta de que a humanidade possui um passado muito mais antigo e sofisticado do que reconhecido pela arqueologia convencional. Pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé. Hancock sustenta que as pirâmides não foram construídas apenas como tumbas, mas como parte de um sistema simbólico sofisticado relacionado a estrelas, especialmente a constelação de Órion. Ele argumenta que
As três pirâmides principais se alinham com as três estrelas do cinturão de Órion, como apareciam no céu por volta de 10.500 etc. A esfinge teria marcas de erosão causadas por chuva intensa, o que indicaria uma data de construção muito anterior ao Egito faraônico, talvez há mais de 12 mil anos, quando o clima era diferente. Esses alinhamentos e sinais seriam vestígios da sabedoria astronômica e arquitetônica de uma civilização anterior, transmitida a culturas posteriores. Göbekli Tepe. Hancock vê Göbekli Tepe como uma das peças centrais para validar sua hipótese. Esse sítio, datado de cerca de 9.600 a.C., apresenta megálitos decorados com entalhes sofisticados e organizados em círculos monumentais, construídos por uma sociedade ainda caçadora-coletora, o que contradiz o modelo tradicional do surgimento da civilização somente após a agricultura. Para Hancock, isso só seria possível se houvesse algum tipo de intervenção ou legado de uma civilização anterior que teria sobrevivido à catástrofe do fim da era glacial e ajudado a erguer o local. Yonaguni, Japão. No fundo do mar próximo à ilha de Yonaguni, há formações rochosas com formas geométricas que incluem degraus, plataformas e ângulos retos. Hancock acredita que essas formações seriam os restos de uma cidade ou estrutura artificial submersa por volta do final da última era glacial, quando o nível do mar subiu drasticamente. Ele interpreta a estrutura como mais uma evidência de uma civilização costeira avançada destruída por inundações catastróficas globais. Resumo da interpretação geral. Para Hancock, todos esses monumentos são testemunhos físicos de um conhecimento perdido. Eles servem como digitais dos deuses, ou seja, marcas deixadas por uma cultura mãe anterior, cujos sobreviventes espalharam sabedoria pelo mundo. Ele vê esses locais como provas de que grandes monumentos não surgiram por evolução linear, mas como parte de uma reconstrução do conhecimento humano após uma destruição em massa. Quer que eu contraste essa leitura com a explicação arqueológica tradicional desses três locais? As ideias de Graham Hancock recebem fortes críticas da comunidade acadêmica, especialmente de arqueólogos, historiadores e geólogos. Essas críticas apontam desde erros factuais e interpretações sem base científica até o uso de métodos considerados pseudocientíficos. Abaixo estão as críticas mais recorrentes. 1. Falta de evidências empíricas e verificáveis. Acadêmicos afirmam que Hancock não apresenta provas concretas para sustentar a existência de uma civilização avançada perdida. As evidências que ele utiliza, como erosões, mapas ou mitos, são amplamente reinterpretadas fora do contexto e sem respaldo em datações científicas ou análises arqueológicas robustas. 2. Uso seletivo e distorcido de dados. Ele é acusado de cherry picking, ou seja, selecionar apenas os dados que favorecem sua hipótese, ignorando evidências contrárias ou consensos científicos. Por exemplo, ele baseia teorias em supostos alinhamentos astronômicos ou padrões numéricos que a maioria dos especialistas considera arbitrários ou coincidentes. Mutter tem interpretação incorreta de sítios arqueológicos. No caso de Göbekli Tepe, os arqueólogos que escavam o local, como Klaus Schmidt, seu principal descobridor, deixaram claro que não há sinais de civilização urbana ou tecnologias avançadas. Para os cientistas, o sítio mostra o surgimento de complexidade social antes da agricultura, mas não comprova a existência de uma civilização perdida. Sobre a esfinge, a teoria da erosão hídrica foi rejeitada por geólogos especializados, que afirmam que os padrões de desgaste podem ser explicados pela ação do vento e da umidade ao longo do tempo. 4. Desconsideração por métodos científicos rigorosos. Hancock é criticado por não submeter suas ideias a revisões por pares, peer review, que são essenciais no meio acadêmico. Ele publica principalmente para o público leigo em livros populares e documentários, evitando o escrutínio técnico dos especialistas. 5. Generalizações e falta de contextualização cultural. Ele tende a ver semelhanças superficiais entre culturas muito diferentes, como pirâmides no Egito e na Mesoamérica, como prova de um contato comum ou influência de uma civilização mãe, sem considerar que essas formas podem surgir de forma independente por necessidades estruturais e ambientais. 6. Sensacionalismo e apelo ao mistério. Muitos arqueólogos veem Hancock como um autor sensacionalista,
que se vale de teorias misteriosas e do argumento de grandes segredos escondidos para cativar o público, mesmo que isso signifique distorcer o conhecimento científico estabelecido. 7. Reforço de narrativas coloniais ou eurocêntricas, segundo alguns críticos. Ao sugerir que culturas indígenas ou antigas só poderiam ter construído certos monumentos com ajuda externa ou sabedoria herdada, suas ideias podem desvalorizar os feitos dessas civilizações, um ponto levantado especialmente em círculos críticos da história da ciência. 8. Popularidade não é sinônimo de validade científica. Embora Hancock tenha um grande número de leitores e seguidores, isso não valida suas teorias no campo acadêmico. Muitos comparam suas obras ao gênero da ficção especulativa, mais próximas de Erich von Däniken ou Zecharia Sitchin, do que da ciência formal. Se desejar, posso listar nomes de arqueólogos ou publicações que já responderam especificamente aos argumentos de Hancock. Deseja isso? Atualmente, não existe nenhuma evidência concreta amplamente aceita pela ciência arqueológica ou histórica que comprove a existência de uma civilização avançada anterior a 12 mil anos atrás, no sentido que Graham Hancock propõe, com arquitetura monumental, conhecimento astronômico sofisticado e organização social comparável a Egito ou Suméria. No entanto, existem achados reais e intrigantes que, embora não sustentem diretamente suas teorias, servem de ponto de partida para interpretações alternativas como as de Hancock. Vejamos os casos mais relevantes. Göbekli Tepe, Turquia, século 9600-600 a.C. Este é o achado mais frequentemente citado por Hancock, e também o que mais mexeu com paradigmas acadêmicos. A arqueologia reconhece que ele desafia a ideia tradicional de que monumentos só começaram a ser erguidos após a invenção da agricultura. Os megálitos foram construídos por caçadores-coletores antes da domesticação plena de plantas e animais. O que a ciência aceita? De fato, Göbekli Tepe mostra que sociedades pré-agrícolas podiam organizar projetos coletivos complexos, com simbolismo e escala impressionantes. O que a ciência não aceita? Não há indício de uma civilização avançada anterior ou externa que tenha orientado sua construção. A interpretação acadêmica é que esse sítio marca o surgimento gradual da complexidade social e religiosa a partir de populações locais. Mudanças climáticas e o fim do Dryas recente, aos 1700 c.C., threshold, Hancock apoia-se na hipótese de um evento cataclísmico global, como o impacto de fragmentos de cometa, para explicar a destruição de uma suposta civilização perdida. Essa ideia é vagamente inspirada na hipótese científica do impacto do Dryas recente, que propõe que um evento cósmico teria desencadeado mudanças climáticas abruptas. O que a ciência aceita? O Dryas recente é real. Foi um período de arrefecimento climático súbito. Existe pesquisa em andamento sobre a possibilidade de um impacto de cometa ou asteroide como causa. O que a ciência não aceita? Não há nenhuma evidência de que esse evento tenha destruído uma civilização avançada. Ele teria afetado populações caçadoras-coletoras dispersas, não centros urbanos ou complexos. Crescimento rápido de culturas complexas no Neolítico. Alguns estudos mostram que em várias partes do mundo, Oriente Próximo, América Central, China, culturas humanas passaram de sociedades simples a complexas em períodos relativamente curtos. Hancock usa isso como argumento de que alguém deve ter ajudado. O que a ciência aceita? O surgimento da complexidade social pode ocorrer de forma rápida em certos contextos, como o aumento populacional, surgimento de rituais ou pressões ambientais. O que a ciência não aceita? Não há necessidade de uma civilização perdida para explicar esse desenvolvimento. A ciência vê essas transições como processos locais e cumulativos. Conclusão. Ah, Nenhuma descoberta arqueológica até agora confirma a existência de uma civilização perdida e avançada anterior a 12 mil anos atrás. O que há são novas descobertas, como Göbekli Tepe, que ampliam e refinam nosso entendimento da pré-história, mas que não exigem nem indicam a presença de uma sociedade tecnicamente superior anterior às primeiras culturas neolíticas conhecidas. Se quiser, posso sugerir leituras científicas sobre o Dryas recente ou sobre os debates envolvendo Göbekli Tepe para explorar esses temas com mais profundidade. Deseja isso?
A comunidade científica geralmente classifica os trabalhos de Graham Hancock como pertencentes à pseudociência, ou à chamada arqueologia alternativa, sendo esta última uma expressão mais neutra usada por vezes para descrever abordagens não convencionais à história e à arqueologia. Dependendo do autor ou da publicação, o tom pode variar entre crítico, cético ou até acusatório. 1. Pseudociência. Esse é o termo mais usado por acadêmicos e divulgadores científicos quando se referem às ideias de Hancock. Isso se deve ao fato de que ele não segue o método científico, isto é, não submete suas hipóteses a testes sistemáticos, revisão por pares, nem aceita refutação com base em evidência empírica. Suas obras costumam usar uma retórica baseada em conspiração e ocultamento, sugerindo que a ciência tradicional está escondendo a verdade. Um traço comum em pseudociências. Ele faz alegações extraordinárias sem apresentar provas extraordinárias, como exige o princípio de base científica. 2. Arqueologia alternativa. Esse termo é mais amplo e inclui autores que desafiam narrativas aceitas, mas nem sempre de forma abertamente pseudocientífica. No entanto, mesmo entre estudiosos dessa área alternativa, Hancock é visto como alguém que extrapola amplamente os dados e tende a usar linguagem sensacionalista. 3. Sensacionalismo literário e infotainment. Alguns arqueólogos consideram seus livros como ficção especulativa, embalada como não ficção, com o objetivo principal de entreter e vender, não de contribuir para o avanço do conhecimento. O documentário da Netflix, Ancient Apocalypse, por exemplo, foi fortemente criticado por cientistas e arqueólogos por promover desinformação sob a aparência de investigação histórica. 4. Comparações com autores como Erich von Däniken e Zecharia Sitchin. Hancock é frequentemente colocado no mesmo grupo desses autores, conhecidos por teorias de antigos astronautas ou civilizações alienígenas. Embora Hancock rejeite explicitamente a hipótese extraterrestre, ele compartilha com eles o estilo especulativo, a confiança em padrões subjetivos e a rejeição do consenso acadêmico. 5. Avaliação institucional. Instituições como a Sociedade Arqueológica Americana, universidades e museus especializados raramente ou nunca citam Hancock como fonte confiável. Quando o fazem, é geralmente para apontar erros conceituais ou metodológicos. Por exemplo, arqueólogos como John Hoops, Universidade do Kansas, ou Mark Lehner, especialista nas pirâmides do Egito, já o criticaram diretamente por distorcer descobertas. Resumo: Graham Hancock é classificado pela maioria da comunidade científica como um autor de pseudociência, cuja abordagem carece de rigor metodológico e cujo sucesso se deve mais à narrativa carismática e ao apelo popular do que à validade de suas teorias. Ele é frequentemente citado como exemplo de como o público leigo pode ser atraído por ideias envolventes, mas pouco fundamentadas. Quer que eu te indique algumas fontes acadêmicas ou livros de arqueólogos que respondem diretamente a teorias como as dele? Não, Graham Hancock não tem formação acadêmica em arqueologia ou história. Ele se formou em sociologia pela Universidade de Durham, no Reino Unido, e começou sua carreira como jornalista, atuando como correspondente e editor em revistas como The Economist e The Sunday Times. Seu envolvimento com temas históricos e arqueológicos surgiu mais tarde, por meio de pesquisas independentes e viagens de campo feitas por conta própria, sem vínculo com instituições acadêmicas ou projetos científicos formais. Essa ausência de formação específica em arqueologia ou história influencia profundamente a recepção de suas ideias no meio acadêmico, pelas seguintes razões. 1. Falta de treinamento técnico. Hancock não domina as metodologias próprias da arqueologia, como escavação estratigráfica, datação por radiocarbono, análise de artefatos ou contexto cultural. Isso leva a interpretações consideradas equivocadas ou simplistas por especialistas da área. 2. Falta de participação no processo científico. Ele não publica em revistas científicas revisadas por pares, nem submete suas ideias ao crivo de colegas pesquisadores, como é comum em ciências humanas e naturais. Isso reforça a percepção de que suas teorias são especulativas e não contribuem com o conhecimento científico validado. 3. Recepção acadêmica marcada pelo ceticismo.
A ausência de formação formal, somada ao estilo literário sensacionalista, faz com que seus livros sejam tratados mais como divulgação para o público geral, com viés pseudocientífico, do que como contribuições reais para o estudo do passado humano. 4. A crítica da autoridade emprestada. Especialistas acusam Hancock de usar entrevistas com acadêmicos ou dados científicos reais fora de contexto para dar aparência de credibilidade às suas teses, mesmo sem ter a formação para interpretar tecnicamente esses dados. Isso inclui, por exemplo, suas menções a dados astronômicos, geológicos ou arqueológicos com pouco rigor analítico. Relação com o público leigo. Apesar da rejeição acadêmica, Hancock conquistou grande popularidade entre leitores comuns, em parte porque fala de temas misteriosos e narrativas contra o establishment científico, o que atrai pessoas fascinadas por verdades ocultas e insatisfeitas com o que consideram o dogma oficial. Resumo: a falta de formação acadêmica formal de Hancock em arqueologia ou história é um dos principais motivos pelos quais suas ideias são vistas com desconfiança e rejeitadas pela maioria dos especialistas. Ele é tratado mais como um autor especulativo e divulgador de teorias alternativas, e não como um pesquisador que contribui com evidências científicas para o entendimento do passado. Se quiser, posso indicar arqueólogos formados que trabalham com temas parecidos, mas com métodos aceitos academicamente, como estudos sobre transições no final do Pleistoceno. Deseja isso? A popularização das ideias de Graham Hancock, especialmente por meio de best-sellers e séries como Ancient Apocalypse da Netflix, tem gerado consequências culturais e sociais significativas, tanto positivas quanto negativas. A seguir estão os principais efeitos observados. 1. Estímulo ao interesse do público pela história antiga e arqueologia. Muitos reconhecem que Hancock, mesmo com suas limitações acadêmicas, desperta a curiosidade popular por civilizações antigas, mitos, monumentos megalíticos e descobertas arqueológicas. Leitores e espectadores passam a pesquisar temas como Göbekli Tepe, o fim do período glacial, o impacto do Dryas recente, etc. Impacto positivo. Hancock atrai atenção para questões pouco discutidas fora dos meios acadêmicos, gerando debates e impulsionando até visitas a museus e sítios arqueológicos. Reforço da desconfiança em relação à ciência institucionalizada. Ao sugerir repetidamente que arqueólogos escondem a verdade, que há uma conspiração do establishment acadêmico e que a história precisa ser reescrita, Hancock alimenta teorias da conspiração e o ceticismo generalizado sobre o trabalho científico. Impacto negativo. Essa retórica pode minar a confiança do público em instituições científicas, levando pessoas a valorizarem fontes duvidosas em detrimento de especialistas qualificados. 3. Desinformação e deturpação da história e arqueologia. As ideias de Hancock são apresentadas com aparência de seriedade e base empírica, mas muitas vezes contêm erros factuais, cronológicos ou metodológicos. Isso pode criar uma visão equivocada da evolução cultural da humanidade. Exemplo: a sugestão de que civilizações antigas só poderiam ter feito certas obras com ajuda externa, de outra civilização perdida ou quase mítica, desconsidera a engenhosidade e o conhecimento acumulado dos próprios povos antigos. 4. Ressurgimento de narrativas com traços colonialistas ou eurocêntricos. Alguns estudiosos apontam dizer que povos como os maias, os egípcios ou os construtores de Göbekli Tepe precisaram de inspiração externa para desenvolver técnicas avançadas. Hancock involuntariamente reforça a ideia de que povos não europeus não poderiam ter alcançado esses feitos sozinhos. Crítica social. Isso ecoa velhas ideias coloniais que negavam a capacidade autônoma de sociedades indígenas ou não ocidentais. 5. Estímulo a interpretações místicas e espiritualistas do passado. Hancock frequentemente mistura arqueologia com experiências xamânicas, estados alterados de consciência e simbologia esotérica. Isso atrai públicos interessados em espiritualidade e saberes ocultos, mas distorce o caráter investigativo e empírico da arqueologia científica. Efeito cultural: o passado humano é transformado em uma espécie de mitologia moderna, onde a verdade está sempre oculta e os cientistas são vistos como cegos ou dogmáticos. 6. Influência sobre mídias e criadores de conteúdo digital.
Canais no YouTube, blogs, podcasts e páginas em redes sociais inspiram-se em Hancock para criar conteúdos similares, muitas vezes sem qualquer filtro crítico. Efeito em cascata: isso amplifica a circulação de teorias não verificadas, tornando mais difícil para o público distinguir entre pesquisa séria e especulação infundada. 7. Pressão sobre instituições e educadores. Museus, escolas e universidades são às vezes desafiados por pessoas que assistiram aos programas de Hancock e passaram a questionar currículos escolares ou acervos arqueológicos com base nas teorias dele. Conflito educacional: isso força educadores a lidar com demandas por outras versões da história, mesmo quando essas versões não têm base factual. Resumo final: a influência de Graham Hancock gera um paradoxo. Ele ajuda a popularizar a busca pelo conhecimento do passado, mas muitas vezes faz isso à custa da precisão, do rigor e da confiança nas ciências humanas. Para lidar com isso, muitos acadêmicos têm defendido a importância da divulgação científica acessível e crítica, capaz de disputar esse espaço narrativo com base em evidência e diálogo com o público. Se quiser, posso te mostrar como arqueólogos contemporâneos têm respondido a essas questões com obras voltadas ao público geral. Deseja isso? Arqueólogos contemporâneos têm respondido ao impacto de autores como Graham Hancock por meio de uma divulgação científica mais acessível, direta e engajada, tentando recuperar a confiança do público e mostrar que a arqueologia oficial também é fascinante, dinâmica e aberta a novas descobertas, mas baseada em evidências sólidas. Aqui estão algumas das principais estratégias e obras adotadas nesse esforço. 1. Livros acessíveis, mas cientificamente rigorosos. Diversos arqueólogos e historiadores têm escrito obras voltadas ao grande público que explicam as grandes transformações humanas, como o surgimento da agricultura, das cidades e da escrita, sem recorrer ao sensacionalismo, mas com narrativa envolvente. Exemplos: David Wengrow e David Graeber, The Dawn of Everything, propõe uma nova visão sobre as origens da desigualdade e da complexidade social, questionando ideias simplistas de progresso linear. Embora acadêmica, a obra tem linguagem acessível e muito impacto popular. Brian Fagan, The Journey from Eden e outros livros. Fagan é um dos arqueólogos mais prolíficos na escrita para leigos. Seus livros tratam desde a pré-história até a arqueologia subaquática, sempre com base científica e foco em narrativa. Sarah Park, Archaeology from Space, fala sobre o uso de satélites e tecnologia para encontrar sítios arqueológicos escondidos. Explica de forma cativante como a ciência arqueológica moderna é sofisticada e empolgante. 2. Participação em documentários e mídia digital. Arqueólogos e cientistas têm se envolvido com documentários, podcasts, vídeos e redes sociais, como forma de disputar o mesmo espaço ocupado por teorias alternativas. Exemplos: Against the Storm, projeto online com vídeos e textos. Criado por arqueólogos como John Hoops e outros, responde diretamente a afirmações feitas em obras de Hancock. YouTube, canais como ArchaeoSoup, Andy's ArchaeoSoup Productions, explicam métodos arqueológicos, desbancam mito e mostram como funciona uma escavação com humor e clareza. Podcasts como The Dirt ou Arch and Nth combinam ciência, storytelling e crítica cultural voltados a um público jovem e curioso. 3. Artigos e ensaios específicos rebatendo Hancock e afins. Alguns arqueólogos têm publicado textos específicos abordando ponto a ponto as falhas conceituais das obras de Hancock, principalmente após o lançamento de Ancient Apocalypse. Arqueólogo Flint de Cardiff escreveu artigos e apareceu em podcasts, mostrando como as alegações de Hancock sobre monumentos e catástrofes antigas distorcem os dados arqueológicos. Mark Lehner, especialista em pirâmides, já explicou em diversas entrevistas como Hancock ignora evidências de engenharia egípcia e cronologia baseada em escavações reais. 4. Criação de coletivos e redes de arqueologia pública. Há um movimento crescente de arqueólogos que atuam com educação pública, arqueologia comunitária e museologia interativa, buscando engajar o público de maneira inclusiva e transparente. Exemplo: Society for American Archaeology, SAA, e Archaeological Institute of America, AICA, promovem palestras, oficinas e materiais didáticos gratuitos, com linguagem amigável e foco na diversidade cultural dos povos antigos. Resumo:
Arqueólogos contemporâneos têm reagido ao sucesso de Graham Hancock com uma combinação de escrita acessível e envolvente, participação em mídias populares, refutação direta de desinformações, produção de conteúdo educativo de qualidade. Em vez de apenas criticar, muitos desses cientistas estão reconstruindo a ponte entre academia e público, mostrando que o passado humano já é, por si só, tão fascinante quanto qualquer ficção especulativa. Se quiser, posso montar uma lista com links e sugestões de leitura, em português ou inglês, desses arqueólogos e canais. Gostaria?